Chegamos ao nosso estudo 21 de Marcos e hoje não teve perguntinha. Aliás, a lição de casa foi só leia esse texto, que é um texto assim, até curto, né? Que muita gente já ouviu. E, gente, vocês sabem que eu gosto de estudar, né? Então eu vou lá fuçar e eu descubro uns caras que fazem assim. Estudou geografia, estudou um monte de coisa, me explicou uns negócios bons. Então, o que é o seguinte? Nós estamos lá no Evangelho de Marcos, do versículo 46 ao 52, texto muito conhecido, que é a cura do cego de Jericó, tá? Então, se você lê esses versículos, tá bom, eu já ouvi isso na minha igreja, já ouvi 400, tem musiquinha, não sei o que. Pois é, então, vamos fazer um estudo de umas coisas que eu, pelo menos, não sabia, tá? Então, vamos lá. Quem estiver vendo, pega papel e caneta e vamos embora. Primeiro, o cego de Jericó. Eram 3 evangelhos que falam sobre essa passagem, tá? Só Mateus, Marcos e Lucas. João não menciona, tá bom? Porém, se você olhar, Marcos fala diferente de Mateus. Então, o que acontece? Mateus fala que eles estavam chegando a Jericó e curaram 2 cegos. Marcos e Lucas falam, eles estavam saindo de Jericó e curou um cego. Eu amo quando acontecem essas coisas, porque eu tenho que entender o que é. Porque se eu creio na Bíblia canônica, eu sei que tudo é nada entre contradição. Então, como cada um falou um negócio, suponhamos que fosse errado e Deus permitiu. Isso não existe, tá? Não existe. Então, o que acontece? Vamos lá primeiro. Eram 2 Jericó. Yes! A primeira Jericó foi aquela, Moisés, sabe? Moisés tirou o povo no deserto, 40 anos, não acreditaram. Entraram em Jericó. Nem Moisés entrou, né? Nem Moisés entrou. Quem entrou foi Josué com Jericó. E essa Jericó, tá? Era a terra prometida. Era a terra que mandava leite e mel. Quando o Josué e o Caleb foram ver, tem homens carregando caixa de uva que precisa de 2 homens. Então, era uma terra muito próspera e ali era a cidade prometida, a terra prometida do povo, tá? Então, é essa Jericó antiga. Ela tinha arquitetura dos cananeus. Quem habitava lá eram os cananeus. Então, tinha arquitetura dos cananeus. Porém, ela era velha. O que aconteceu? Ela continuou, mas era muito antiga, o que aconteceu? Quando foi o rei Herodes, construiu a Jericó nova. Eu não sei você, mas no meu estado lá, né, em São Paulo, tem muito assim, cidade nova e a velha. É que era uma e pegaram, fizeram uma maior, tem o mesmo nome, né, nova e a velha. Eu não sei se tem isso em todos os lugares, mas eu sei que em São Paulo tem muito. Então, geralmente, a velha, tinha até uma perto da minha casa, que a velha encheu, fizeram uma represa. Então, construíram uma nova, então tinha a redenção nova e a redenção velha, tá? E foi isso que aconteceu em Jericó. Herodes, a primeira Jericó, aquela do Josué, ela era com a estrutura cananeia, então a arquitetura era ela, tudo, mas estava muito velha, muito antiga. E Herodes, ele queria uma poderosa. O que ele fez? Um pouco mais para frente, ele construiu a nova. E como o clima lá era melhor, ele construiu uma casa de veraneio lá, tá? Então, ambas cidades eram próximas, mais ou menos, né? Ambas as cidades, elas tinham 24 quilômetros de Jerusalém, tá? Então, aí você vai entender por que que um fala chegando, outro saindo de Jericó. Não era. Se você olhar todo o contexto, o que é que aconteceu nessa ida de Jesus, você vai entender. Então, o que aconteceu? A velha tinha arquitetura dos cananeus e a nova tinha arquitetura dos romanos. Os romanos que tomaram posse, que fizeram um palácio de inverno de Herodes, era tudo assim, tudo legalzinho, tá? Então, aí o que acontece? Uma tinha caminho para outra. A velha, como ela era velha, ela foi deixada para os párias da sociedade. Sabe quem são os párias? Os leprosos, os mendigos, a cidade já estava em ruína. Então, na verdade, acho que eles desistiram, resolveram não reformar a cidade, construir uma nova e deixaram lá, vamos dizer assim, o subpovo, porque naquela época, principalmente o leproso, não podia andar no meio do povo. Então, eles eram afastados. Então, todo esse povo que era indesejado na Jericó Nova, eles ficavam na Jericó Velha, tá? Então, Marcos e Lucas dizem que Jesus estava saindo de Jericó e curou um cego, tá? Mateus fala, ele estava chegando e curou 2 cegos.
Então, o que a gente deduz aqui? Ele foi a última vez que ele foi para Jerusalém, tá? Então, ele saiu, e foi a única vez que ele foi em Jericó. Olha que louco, a única vez. E isso vai ser importante você lembrar disso no final, tá? Então, Jesus estava lá, foi na Jericó Velha, na hora que ele está saindo, ele encontra com um cego, tá? Depois que ele resolveu o caso com esse cego, ele continua a viagem, foi para Jericó Nova, e aí depois já é o começo do fim, tá? Então, o que acontece? Para você entender o que está acontecendo aqui, foi nessa época que essas cidades, elas eram, como seria... Tinha aduana, fiscalização de impostos, tá? Tanto que era Zaqueu, a história de Zaqueu vai começar logo em seguida, que aí Jesus foi para Jerusalém, e aí o que acontece? Foi a última vez que ele entrou em Jerusalém. Se ele não encontra com esse cego lá, esse cego não ia conseguir ser salvo, porque Jesus não voltou mais lá. Então, se você for analisar, até Marcos nem entra muito desse detalhe, quem entra mais é o Mateus, e o Lucas também, que aí Jesus foi, aí encontrou com Zaqueu, teve aquela história de Zaqueu, ficou na casa dele, tá? Que era cobrador de impostos. Foi tudo isso mais ou menos na mesma época, tá? E a distância de Jericó para Jerusalém era mais ou menos 10 dias. Andando, né, gente? Naquela época não tinha Mercedes, não tinha Corvette, gente. Descobri que Corvette é o máximo. Ai, que luxo, parece um gato. Mas pulando a parte do carro, não tinha. Então, Jesus andando, era mais ou menos 10 dias, tá bom? Então, o versículo começa assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, da Jericó Velha, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Vamos lá ver quem era Bartimeu. Bartimeu não é nome, é título, porque Bar é sempre filho. Então, ele era filho de Timeu, tá? Então, ele era o Bartimeu. Então, aí você fala assim, mas é assim? Quando tem Bar Jonas, é o filho do Jonas. Aí não pergunta do Barnabé, né? Será que tem alguém que chama Nabé? Nabézinho? Deve ter até um apelido aí, né? Mas o Bar, na verdade, é só um título, querendo dizer que ele é filho. Do mesmo jeito que Jesus Cristo não é nome próprio. O nome é Jesus, Cristo é a função dele, tá? Então, nesse caso, Bar quer dizer filho. E ele era filho de Timeu. Quem foi Timeu? Isso que vem escrito a história não é canônico, né? Não é canônico, é no livro de história, que conta quem foi Timeu. O que aconteceu com Timeu? Timeu, ele era um comandante judeu. E aí, quando os romanos entraram e tomaram a terra, porque naquela época o povo invadia só para ter possessão de terra, né? Era isso que eles faziam. Então, o que acontece? Eles pegaram o comandante e, para servir de exemplo de Timeu, eles mataram o Timeu na frente de todo mundo, inclusive do seu filho. Timeu foi morto com uma espada que rasgou o intestino, cortou a barriga, rasgou o intestino e saiu para fora. E o filho dele estava vendo. Seguraram o filho, fizeram o filho ver. Quando acabaram de matar, foram no filho de Timeu e furaram os 2 olhos dele, para que a última lembrança que ele tenha foi sido da morte do pai. Agora, o povinho ruim. Como que fazem isso? Então, você pensa que hoje o mundo está virado? Gente, olha o que é isso. Então, a ideia era essa. O filho, para não seguir o exemplo do pai, a última imagem que ele vai ter, então, ficaram segurando o menino. Eu não consegui descobrir que idade ele tinha. Mataram o pai, enfiando faca na barriga e tirando os intestinos para fora. E automaticamente furaram os olhos do menino, ok? Então, ele era cego, mas ele já tinha visto. Então, isso vai ser um fato importante para a gente ver depois o que acontece, tá? E aí, então, o Bartimeu, quer dizer, o filho do Timeu, estava cego na Jerusalém Velha, na porta da Jerusalém Velha, que é onde ficavam os que não eram tão queridinhos, não, os não membros da diretoria, né? E Bartimeu estava lá. Então, vamos colocar aqui o que Bartimeu fez, qual é a história da vida dele aqui, o contexto dele que eu posso colocar em prática na minha vida hoje. É por isso que eu estudo a Bíblia,
para pegar os exemplos e pensar o que é que eu posso colocar em prática no meu cotidiano, tá? Essa é a minha, que eu acho que é a minha visão de você estudar a Bíblia. Então, vamos lá. O Bartimeu era cego e ele ouviu que Jesus estava lá. Então, vamos pensar que ele não deixou uma oportunidade passar. Ele ouviu falar de Jesus, ele já tinha ouvido. Gente, ele era cego, não era surdo, tá? Então, quando você é limitado de uma coisa, você intensifica a outra. Então, o que acontece? Pode ver, todo cego, ele escuta bem. E todo surdo vê bem. É verdade, né? É a compensação, né, gente? Cego e surdo também, sacanagem, né? Mas então, o que acontece? Ele ouviu, o ouvido dele era aprimorado, porque é uma coisa normal do corpo humano, você tentar compensar aquele que tá débil. Então, você vê muito isso quando você quebra o pé e fica muito tempo de gesso, os tendões da sua outra perna são fortalecidos. Por quê? Automaticamente o seu corpo sabe que vai precisar, tem um ferido, vai ter que fortalecer o do lado. Por que na sua perna você tem 2 ossos, né? A tíbia e perônio, né? São esses ossos aí. O que acontece? Um é fraquinho. Por que tem um fraquinho? Porque se quebra o fraquinho, tem outro para segurar. Então, isso é a imensa sabedoria do nosso Criador, certo? Então, tudo isso para falar que Bartimeu escutava bem. E ele escutou que Jesus ia passar. Ele deve ter escutado muitas coisas de Jesus. E ele resolveu desenvolver uma estratégia. O que ele fez? Foi para a porta da cidade, porque ali ele vai ter que passar. Certo? Então, não vou deixar. Aí, eu pergunto para mim e para você. Quantas vezes você fica chorando o seu problema, a sua... Ai, como eu sou pobre, como eu sou triste, como eu sou miserável. Ai, mas eu vou morar na glória, tem que sofrer aqui mesmo. A gente vê muita gente se conformando com a sua necessidade. Então, Bartimeu, ele não se conformou. Ele viu a oportunidade, Jesus ia passar, ele foi e sentou na porta da cidade. Ele sentado na porta da cidade ficou lá esperando. E ele deve ter ouvido zum, 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 na hora que Jesus foi passar. Então, o que ele fez aqui? Ele pega e começa a gritar. O que ele fez? Veja bem. Ele pegou a sensibilidade que ele tinha e colocou para suplantar a deficiência, tá? Então, o que ele faz? Ele começa a gritar. Ele não deixou o foco na visão. Ele foi focar o que funcionava, que era a audição e a voz. Então, muitas vezes você quer, eu quero ser do louvor da igreja. Ok, não deixaram você ser do louvor, mas tem tantas outras coisas para fazer na igreja, mas essa você não quer. Eu conheci uma senhora que ela dizia assim, toda vez que você perguntava, e aí, tudo bem? Ela dizia assim, digamos que sim. Mas por que você está falando digamos que sim? É porque não está ruim. Quer dizer, mas ela não queria falar que ela estava boa, que você não ia dar bola. Então, digamos que sim. Assim, ai, Jesus, me ajuda. O que aconteceu? Nada, estou clamando Jesus. Mas era para chamar a atenção. E você que vê aqui que o Bartimeu, ele não faz isso. Ele não fica exaltando a deficiência dele. Ele pôs em prática a capacidade que ele tinha, a habilidade que ele tinha. Ele não podia ver, mas ele podia gritar. Ele podia escutar, ele queria gritar. E nós ficamos sentados em casa, chorando em cima do nosso problema, se esquecendo que você tem muitas qualidades que podem ser usadas, tá? Então, ele foi para a porta da cidade e ficou à beira do caminho. Quando ele ouviu que era Jesus, ele pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ele fala Jesus, filho de Davi? Porque era uma forma dele falar para as pessoas que ele reconhecia que Jesus era o Messias. Por quê? Você vê lá na tradição, né? Porque vai vir da casa de Davi, não sei o quê. Então, quando uma pessoa chama Jesus filho de Davi, quer dizer assim, eu sei que você é o Messias. Tá? E ele foi gritando o que ele sabia, ele foi clamando, gritando mesmo, sem ficar com vitimização e não desperdiçou oportunidade, tá bom? Então nós vamos lá, que no 47, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, o que acontece? E o 48 fala assim, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Quantas vezes nós vemos gente do nosso entorno que fica zombando dos seus pedidos e fica mandando você calar a boca para não atrapalhar. Não fala isso, porque vai escandalizar o outro. Não fala isso. E você só está querendo chegar aos pés de Jesus. Então, o que acontece? Ele não desperdiçou a oportunidade e foi insistente. Não é porque meia dúzia de três vieram e falaram para ele assim, cala sua boca, né, tentando evitar dele atrapalhar o caminho de Jesus, que ele desistiu. Eu quero saber o problema que você tem hoje. Quantas vezes você já pensou em desistir e ficar chorando em cima do seu problema por não ter coragem de tomar uma atitude? Ou porque tem a turma do Diz que me disse. Nós fazemos isso, eu falo de você, mas eu falo de mim. Nós fazemos isso, é por comodismo. Então, o nosso cérebro é tão idiota que ele prefere se acomodar numa situação ruim para não se expor. Isso aí é orgulho. Então, imagina, ele era cego, ele estava na porta, foi para a porta, gente, ele foi para a porta, a hora que ele escutou, ele começou a gritar e os caras foram lá, né, vamos dizer assim, o staff de Jesus, né, foi lá e mandou calar a boca e ele gritava mais ainda, era o que ele tinha. Então, isso para mim hoje é uma paulada, sabe por quê? Qual é a capacidade que você tem para poder chegar até Jesus? Qual a capacidade que você tem? O que você pode fazer para mudar a história da sua vida? Você vai ficar chorando porque todo mundo fala que é assim mesmo, que o seu problema é impossível? É só um milagre? Ok, então estou dentro, é o milagre que eu quero. Mas a gente se acovarda. A gente se acovarda porque existem pessoas que expressam o seu corpo para nos acusar, nos desmotivar, nos lembrar que nós não somos merecedores. Então, essa turma está emprestando o seu corpo para ser a voz do capeta, que é a única coisa que ele faz, matar, roubar e destruir, certo? Então, você vai dar ouvido para essas pessoas que estão sendo usadas para desviar você do foco, ou você vai ter o foco no filho de Davi, lembre-se de mim, tem misericórdia de mim, tá? Então, ó, coragem, tá bom? E aí, o que aconteceu? Aí Jesus parou Jesus e disse, chamai-o. Aí é o mais legal. Sabe quem que foi chamar ele? Aqueles que mandaram ele calar a boca. Ai, Jesus é o máximo. Ele adora botar cada um no seu quadrado. Aí, você estava lá desanimando o moço, então vai lá você chamar que eu quero falar com ele. Então, muitas vezes, aquela pessoa que foi usada para te denegrir, para te desmotivar, vai ser aquela pessoa que vai ver o seu milagre de pé. E eu amo a igreja pentecostal, porque sempre tem isso, né? Eu acho que tem uns cultos que você vê que é só vingança, revanche, é isso. Deus vai me enaltecer, vai queimar os outros. Eu não sei até que ponto isso é certo, mas uma coisa é verdadeira. Quando Deus te chama, não pode dar bola para a turma dos diz que me disse, tá? E aí chamaram o cego, e chamaram do cego dizendo, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Eu estou aqui, eu sou cego, eu sou pobre, eu sou na terra dos leprosos, eu estou aqui todo ferrado da minha vida, mas o mestre me chamou. Oh, se ele chamou foi para alguma coisa. Se Jesus te chamou, não é para você continuar do jeito que você está. Abra os seus ouvidos e escute aonde você está, mesmo que seja na porta da cidade velha. Jesus pode levantar você, mudar a sua história e usar aonde você estava. Ai, eu só vou servir a Deus quando eu tiver 10 milhões de dólares no banco. Ai, eu só vou ser quando eu for reconhecida lá para ser missionária e não sei o que é que eu vou ser usar. Ô, gente, vamos ser um pouco menos hipócrita e um pouco mais maduro. Deus vai usar você aonde você está, nem que seja na porta de uma cidade velha. Se você tiver coragem para usar a sua capacidade para atrair a atenção de Jesus, muda tudo, muda tudo. Então, vamos lá, continuando. E aí tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. E aí o que o homem fez, gente? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Sabe o que a capa quer dizer aqui? A capa, naquela época, a capa era sinal de autoridade ou de honraria. Então, vocês sabem que quando José
foi vendido com os irmãos? É por quê? Porque o pai fez uma capa para ele, toda colorida, acho que devia ser feio pra caramba, mas toda colorida, mas tá bom, né? Fez. E aí os irmãos tinham ciúme disso. E se o Bartimeu tinha uma capa, quer dizer que ele tinha alguma coisa, talvez possa ter sido essa capa ser uma coisa que era do pai, eu não sei, aqui não fala o que é. Fala que é o vínculo que ele tem. E o que ele fez com o vínculo que ele tinha? Largou de lado e foi de um salto para Jesus. Aí eu pergunto, Tchekov, você é capaz de largar tudo que você tem para trás, num salto, e pular para Jesus e falar assim, tô aqui, sem nada? A gente não tem essa coragem. Não tem. Aí fica passando assim, ai, Deus tem que dar confirmação, né? Porque senão não é isso? Ai, Senhor, confirma. Aí fica fugindo de tudo quanto é profeta. Tudo quanto é profeta, gente quer, você vai fugir. Você não quer ouvir a confirmação de uma coisa que você quer, tá bom? Então ele chamou, ele levantou de um pulo, ele largou a capa dele, que era, acho que a única coisa que ele tinha de valor, e foi para frente de Jesus. E aí Jesus, aqui eu amo isso. Eu amo isso. Jesus para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ai, vocês acham que ele ia perguntar? Ai, eu quero um cão-guia. Não ia, né? Ele era sério. Podia dar um pastor alemão super treinadão, né? Não. Ele não ia pedir um cão-guia, mas ele podia pedir dinheiro. Ele podia pedir posses. Ele podia pedir tudo o que ele quisesse. Jesus falou: o que queres que eu te faça? E ele teve a sabedoria de pedir exatamente aquilo que ia mudar a vida dele, né? Então ele tinha foco, ele chegou na hora, alguém ofereceu que ele podia escolher o que quisesse, ele não parou para pensar, ele sabia o que eu quero. Então eu pergunto para você hoje, você sabe o que você quer? A gente não sabe. Eu quero isso, eu vou contar uma coisa para vocês, existe um livro que vale muito a pena ler, que é O Poder da Quarta Dimensão. É daquele pastor coreano lá da maior igreja que mais cresce no mundo, não sei o quê, pastor Shaw. E ele fala sobre isso de uma forma tão espetacular, ele fala assim, seja específico no que você pede. Não é porque Jesus tem que saber, é porque você tem que saber. Então, seja específico. E nesse livro da Quarta Dimensão é muito louco, porque ele começa a contar que ele precisava de uma bicicleta. E ele começou a imaginar, ele usa a expressão de grávido, né? Eu comecei a imaginar a bicicleta que ele queria. E um belo dia bateram na porta dele um casal que estava voltando para a Inglaterra e estava deixando a bicicleta e deu a bicicleta para ele. Então ele fala, você tem que gestar o seu pedido, saber o que você quer. Então você simplesmente, o que você quer? Eu quero $2 milhões, filho. O que é que você quer? E ele tomou a decisão de pedir exatamente aquilo que ele queria, tá? Ele teve foco, e a gente não tem foco. Hoje eu quero trocar de carro, amanhã eu quero trocar de casa, nossa, mas depois amanhã eu quero comprar um anel. Aí depois vou comprar um sapato da sola vermelha. Pois é, cada dia você quer um negócio, vai ficar esperando, entra pro fim da fila. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E aí Jesus respondeu, mestre, que eu torne a ver. Quer dizer, ele está dizendo, eu já vi. E aqui tem o contexto de como que ele perdeu a visão. Tá? Aí eu te digo, a última imagem que o Timeu viu foi o seu pai sendo assassinado. E a primeira imagem que ele viu foi o rosto de Jesus. Você já pensou que bárbaro isso? Porque ele teve foco, ele não desperdiçou oportunidade, ele teve foco, ele sabia o que ele queria. Ele falou que eu torne a ver. Porque a pessoa que nunca viu, ela não sabe como é que é, mas aquele que perdeu a visão, e ele falou, Senhor, eu quero que eu retorne ao ver. E aí Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele pediu para ver, e Jesus consertou a visão dele e salvou ele. A salvação veio junto. Ele sabia o que ele queria. E Jesus sabia o que ele precisava. Muitas vezes você pensa que você sabe o que quer, mas Jesus sabe que você precisa de outra coisa. E aqui Jesus fez as duas coisas. E agora, o que aconteceu? Depois disso, ele não andava mais em círculos, ele não estava agarrado na capa, ele não estava preso na porta da cidade.
E aí Jesus falou para ele, vai, e a tua fé te salvou. E nessa hora, diz que imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus afora. Gente, vocês sabem o que é liberdade? Liberdade é você ter o poder, o direito, a capacidade de ir e decidir ficar. Isso eu aprendi num filmezinho da Barbie, quando minha filha era pequena, eu assistindo. Era 2 lá. E a menina fala, isso eu me lembro até hoje. Ela foi escrava, não sei o que, aí foi solta e ela voltou e ela falou assim, então, liberdade é saber que eu quero ficar. E o que ele fez? Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Automaticamente ele ficou curado, ele tornou a ver, mas ele foi seguir Jesus. Ele tinha liberdade para fazer qualquer coisa, mas ele foi seguir Jesus. A escolha dele foi ficar atrás daquele que transformou a vida dele. Transformou a vida dele de uma maneira que hoje nós estamos falando sobre isso, tá? Então, ele tinha liberdade para escolher, vai ou fica. Né? Jesus mandou ele resolveu ficar. Então, eu te digo, você, quando recebe o seu milagre, você se afasta? Pode, tem muita gente que recebe um milagre e se afasta, tá? Então, a sua vida, sua experiência com Cristo é aquela pessoa que conta que, desde 1915, né? Mudei o ano, eu sempre falo 74, agora eu mudei para 15, mas é muito longe. Mas vamos lá, desde 1980, eu tive encontro com Cristo, papapá, tá bom, e acabou. Acabou, mas o que teve? Por que você está desperdiçando tempo de ir lá para cá? Você não tem tempo de oportunidades todos os dias de ter uma experiência uau com Cristo? E a gente se conforma com a última experiência que nós tivemos lá no dia que a gente se converteu, foi levantar a mãozinha, né? Foi lá para a igreja, joelhou, pastor orou, tá? Vem isso aí? Chorando pra caramba? Você tem oportunidades a todo instante. Hoje, eu tenho certeza que eu deixei de receber alguma bênção que estava separada para mim. Por quê? Porque eu me distraí com outras coisas durante o dia. Então, o que acontece? Quando você tem um problema, largue a sua capa. Reconheça a oportunidade que você tem. Use o que você tem, a capacidade que você tem, para você agir e mudar a sua história. Jesus mudou a história daquele homem. E aquele homem foi e começou a seguir a Jesus. Então, ele descobriu alguém que transformou a vida dele. E isso valeu a pena, porque ele continuou. Então, o seu milagre, aquilo que você está esperando, aquela pessoa que mandou te calar, né? Achou que você não merecia, muitas vezes ela vai estar lá para ver a sua cura, para ver a sua visão consertada, né? Então, até que ponto você está se preocupando com, sabe, com diz que me disse, com os membros da diretoria, e você perde o foco de Jesus Cristo. Eu vejo tantas pessoas que são fiéis nas igrejas, mas perderam o foco de Jesus. E até acho que eu tenho um vídeo de um estudo que eu faço, que é quando os pais perderam Jesus quando foram no templo, né, que ele tinha 12 anos, e eu pergunto assim, aonde você perdeu Jesus no caminho? Você já teve um encontro com ele, beleza. Você anda com ele? Ou você vai uma vez por semana na igreja encontrar com ele? Ou então na hora de dormir, Senhor, abençoa os meus pecados, perdoa os meus inimigos, os meus amigos, mata as minhas ansiedades, amém. Né? Como está o seu relacionamento com Cristo hoje? Mas eu não sei orar, grita. O outro não sabia enxergar, ele gritou. Eu não sei o que você tem. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu sei qual que é a minha. E às vezes até a gente nem sabe qual que é a nossa, tá? Qual é a chance de você transformar a sua vida hoje, agora, que você está ouvindo isso? O que eu posso reconhecer a minha necessidade, o que eu posso fazer para transformar a minha história? Jesus está olhando para você e falar, eu posso transformar a sua história. Depende de você ter estratégia, usar o que você tem, não ficar ligado no passado e não desistir, ser insistente e ter foco naquilo que você quer. Eu não sei o que pode estar fazendo essa mensagem com você hoje, eu sei o que fez na minha. Porque eu quero ter a coragem desse cara, de sair e querer mudar a sua história e sem vergonha nenhuma, ele não tinha nada a perder, ele já estava lá, sabe? E a gente às vezes fica, né, tampando as feridas, lambendo as feridas, pondo uma blusa de manga comprida para ninguém ver. Larga isso, encontre Jesus, ele está ao seu lado falando assim, hello, eu estou aqui,
O que é que você quer que eu te faça? E tenha foco. E aí Jesus diz que a tua fé te salvou. Se você não tem fé suficiente, faz que nem o pai do menino endemoniado. Jesus, aumenta a minha fé, eu não tenho fé suficiente para isso. Até essa alternativa ele põe para gente. Aumenta a minha fé. É isso que eu quero, mas eu não tenho fé suficiente. Senhor, aumenta a minha fé. E ele diz que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a qualquer hora do dia que você parar e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai mudar a sua vida. E mudar a sua vida não é uma coisa que ficou no passado, é a cada dia. Se nós estamos num degrau, e num degrau nós estamos caminhando, então é isso, sabe? É cada dia você deixar uma capa de lado, no outro dia você deixa uma porta do lado, outro dia você vai ver onde que vai acontecer, vai atrás do povo, é você fazer a diferença. É você fazer a diferença. E Jesus está falando para você hoje, o que queres que eu te faça? E eu vou terminar esse estudo hoje com essa pergunta. Isso nem foi tanto um estudo, né? Foi mais um bate-papo, mas é porque isso tocou muito para mim. O que eu quero? Será que eu sei exatamente o que quero? Às vezes você quer uma coisa superficial, assim, não é específica. Comece a se engravide do que você quer. Comece a gestar a sua necessidade e comece a desenhar. Pega um papelzinho e vai pondo como ela tem que ser. E fala, Senhor, eu quero isso aqui. E com tudo isso ele ainda pode salvar a sua vida. Então eu agradeço ao Senhor por estar dando essa oportunidade da gente ir crescer todo dia e aprendendo até com um cara que a gente nem sabe o nome, né? Só sabe que ele era o filho de Timeu. Então, Deus abençoe sua vida e que você possa ter isso em mente essa semana. O que eu quero que Jesus me faça?